Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Paulo Trabalho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 91. Deus é meu amparo. O que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente pode exclamar ao Senhor: Vós sois o meu refúgio e a minha cidadela. Ó meu Deus, em quem confio? Ele te há de livrar da armadilha do caçador, como peste maligna. Com suas penas te há de proteger, debaixo das tuas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade é um escudo e uma couraça. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa durante o dia, nem a peste que alastra nas trevas, ou o flagelo que tudo destrói ao meio-dia. Podem cair 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Basta que abras os olhos, logo verás a recompensa dos ímpios. O Senhor é o teu único refúgio, o Altíssimo e teu único auxílio. Nenhum mal te acontecerá. A epidemia não tocará a tua tenda. É que ele deu ordens aos seus anjos para que te protejam em todos os seus caminhos. Tomar-te-ão nas palmas das mãos. Não aconteça ferires nas pedras os teus pés. Poderás caminhar por cima de serpentes e víboras. Calçar aos pés leões e dragões. Porque acredita em mim, salvá-lo-ei. Defendê-lo-ei, porque conhece o meu nome. Quando me invocar, hei de responder-lhe. A quando da angústia estarei ao seu lado, para o salvar e para o honrar. Hei de saciá-lo com dias longos, hei de mostrar-lhe a minha salvação. Palavras do Senhor. Passo a palavra ao senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 81ª Sessão Ordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 8 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão presidida pelo senhor deputado Coronel Dailton e secretariada pelo parlamentar Chica GL. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Chica GL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 3 sessões anteriores que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se a fase da apresentação de matérias, quando usaram da palavra os senhores deputados Chica GL, devolvendo à mesa o processo número 2022-010-865, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que o referido processo fosse apreciado na presente sessão. Delegada Adriana Corse, apresentando os requerimentos número 964, 968, a 968 e os projetos de lei número 543 a 545. Delegado Eduardo Prado, projeto de lei número 546, de sua autoria e outros. Rubens Marques, o requerimento número 969, Júlio Pino, o projeto de lei número 542. Declarado o momento oportuno ao pequeno expediente, ocupou a tribuna o senhor deputado Coronel Dailton. Em seguida, o senhor presidente submeteu à apreciação do plenário a quebra de interstícios das matérias votadas ontem em sessão extraordinária, que foi aprovada por maioria. Portanto, por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos número 2022-010-882 em fase de segunda discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelos senhores deputados, a delegada Adriana Corse e Paulo César, e declararam o voto contrário os parlamentares, a delegada Adriana Corse, delegado Eduardo Prado, Major Araújo, Antônio Gomide, Paulo César, delegado Humberto Teófilo, Alisson Lima e Zé Carapô. Processo 2022-10883, em fase de segunda discussão e votação, aprovada, tendo feito encaminhamento de voto contrário, os parlamentares delegada Adriana Corse e Paulo César, e fizeram declaração de voto contrário os parlamentares delegada Adriana Corse, Antônio Gomide, Paulo César, Major Araújo, Alisson Lima e Zé Carapô. Processo 2022-010-884, em fase de segunda discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelo senhor deputado delegado Humberto Teófilo. Processo 2019-002024, 2020-003-709, 2021-008-698, a ele apensado de número 2021-8807, 2022-010175, 2019-004-752, 2022-009-15, em fase de segunda discussão e votação, aprovados os 2021-003-573, em fase de primeira discussão e votação. Nominal aprovado com 26 votos sim. E o processo 2022-010-0865, em fase de primeira discussão e votação, nominal aprovado em 26 votos sim.
processos de 2020, 5235, ao processo 2021, 005521, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene e extraordinária em homenagem ao centenário do rádio no Brasil. De autoria do senhor deputado Lissauer Vieira. Para logo mais às 20 horas, deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Lissauer Vieira, licenciado, Henrique César, por motivo de viagem, Carlos Cabral, por motivo de luto, em família, Charles Bento, Henrique Arantes, Jefferson Rodrigues. E para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada. Passa a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Perfeitamente, senhor presidente. Processo 0889, Governadoria do Estado, veto parcial. Veta parcialmente o autógrafo de lei 489, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0890, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei 495, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição. Processo 0891, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei 492, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0892, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 491, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0893 da Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 500, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0894, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 532, de 3 de novembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0895, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 497, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0896, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 490, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0897, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 493, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0898, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 533, de 3 de novembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0899, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei 498, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0900, Governadoria do Estado, Lei Ordinária, disciplina o regime jurídico das organizações sociais da saúde, OS, do Estado de Goiás.
A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0901, Governadoria do Estado de Goiás, institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados aos créditos tributários e não tributários constituídos em favor da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiás, AGR, nas condições, nas situações mencionadas e da outras providências. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0902, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Lei ordinária. Introduz alterações na Lei 13.251, de 14 de janeiro de 1998. Na Lei número 15.958, de 18 de janeiro de 2007. E na Lei 17.501, de 22 de dezembro de 2011, e da outras providências. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0903, Ministério da Justiça e Segurança Pública, convênio Plataforma Mais Brasil, número 1271/2019, que entre se celebram a união por intermédio do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, por meio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos da Secretaria e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com interveniência do Estado de Goiás. A publicação e posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0904, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Lei ordinária, altera a Lei Estadual 15.122, de 4 de fevereiro de 2005. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício em resposta aos senhores deputados Tiago Albernaz e Antônio Gomide. Dê sim, senhores deputados, ao arquivo. Somente? Somente esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, momento oportuno para apresentação de matérias. Deputado Max Menezes. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Olha, apresentar projeto de lei aqui para dar a denominação ao Colégio Estadual Sebastião Lemes Viana, colégio que está sendo implantado no residencial Cândido de Queiroz, construído nesse momento em Aparecida de Goiânia. Sebastião Lemes Viana foi prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia, ex-deputado estadual, faleceu há 2 anos atrás, vítima da pandemia Covid-19. Também apresento aqui projeto de lei que fica declarado de utilidade pública a Associação dos Haitianos no Brasil. E ainda projeto de lei que denomina de Colégio Estadual Hélia Zilli o Colégio Estadual a ser implantado no setor que está sendo construído no setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, quero apresentar aqui um projeto, pedido de utilidade pública da Associação dos Moradores do Setor Bela Vista, na minha cidade de Posse, uma importante associação que luta pela pavimentação asfáltica do setor e pela representatividade também, buscando sempre levar melhorias para o setor Bela Vista. Então, aqui formalizada e apresentada, quero contar com o apoio dos nobres pares para que o mais rápido possível seja aprovada essa utilidade pública para a nossa querida cidade de Posse. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas, todos e todas que nos acompanham. Estou apresentando aqui vários requerimentos, senhor presidente. Em especial, quero destacar uma moção de aplauso e elogio à enfermeira Leidiane Rodrigues Nazário, uma heroína de Goiás, que, ao tentar salvar a vida, proteger uma mulher e uma criança que estavam sendo agredidas em situação de violência doméstica, foi barbaramente agredida, atropelada
e ficou em estado grave no hospital até há poucos dias. Então, uma moção de elogio, de aplauso a essa enfermeira, que por ser enfermeira já é uma heroína, mas que esta que se destaca ainda como uma mulher que tentou salvar, e de fato salvou uma criança e uma mulher que estavam sendo vítimas de violência. Então, a moção de aplauso, e quero também apresentar vários outros requerimentos, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Encerrada a apresentação de matérias, o momento oportuno para o pequeno expediente. Nós não temos nenhum inscrito, não é isso, Sandrinho? Nenhum inscrito. Encerrado o pequeno expediente, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura das matérias dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Já passou. Precisava devolver alguma matéria? Presidente, pela ordem, Deputado Alvo Guimarães. nós queremos pedir a Vossa Excelência para que vamos devolver aqui algumas matérias aprovadas na CCJ e também a assistência social. Perfeitamente, Vou revogar o deputado. despacho. Perfeitamente. Eu acato e incluo na pauta da ordem do dia. Assistência social. Ok. Tá certo. Tá recebida. Certo. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto de lei 541, de 7 de dezembro de 2022, dispõe sobre a garantia da promoção ao cargo imediato por ocasião da transferência para a reserva remunerada aos militares estaduais. Major Araújo é o autor. Processo 542, de 8 de dezembro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Júlio Pina. Processo 543, de 8 de dezembro de 2022, veda o uso de intervenções hóspedes nos espaços livres do uso público urbano do Estado de Goiás. Lei Padre Júlio Lancelotti, de autoria da deputada Adriana Costa, delegada. Projeto de lei 546, de 8 de dezembro de 2022, concede título de cidadania que especifica deputado Eduardo Prado e outros. Projeto de lei 547, de 3 de dezembro de 2022, concede título de cidadania que especifica, de autoria do deputado Lissauer Vieira e outros. Somente esses projetos, senhor presidente. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. O que mais? Senhor presidente, tem aqui vários processos em fase de discussão e votação. De vetos. Peço a Vossa Excelência para que consulte o plenário para que possamos votar em bloco. Senhores deputados, nós encaminhamos aos gabinetes, através da nossa assessoria, todos os vetos que estavam na pauta. E foram feitos destaques de alguns que vão ser votados individualmente, e nós temos aqui 56 vetos que serão votados com a quiescência do plenário, obviamente serão votados em bloco. Então eu coloco em apreciação do plenário para podermos votar esses 56 vetos em bloco. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, nós vamos ler aqui os números dos processos e o autor, tá certo? Perfeito. Processo 7844, Humberto Teófilo. 0153, Humberto Aidar. 1698, Lissauer Vieira. 1748, Humberto Teófilo. 2036, deputado Bruno Peixoto. 2251, Humberto Teófilo. Processo 0006,
Deputado Bruno Peixoto. 0008, autor Bruno Peixoto. 0052, Chico KGL, autor. 0053, Carlos Cabral. 0055, Bruno Peixoto. 0057, Dr. Antônio. 0123, Iso Moreira. 0151, Gustavo Seba. 0152, Carlos Cabral. 0155, delegada Adriana Corse. 0154, Charles Bento. 0163, Gustavo Seba. 0165, Gustavo Seba. 0182, Leda Borges. 0185, deputado Gustavo Seba. 0187, Henrique Arantes. 0188, Bruno Peixoto. 0189, Paulo Trabalho. 0208, Bruno Peixoto. 0209, Lissauro Vieira. 0258, Virmontes Cruvinel. 0259, Wilde Cambão. 0260, Jefferson Rodrigues. 0261, Leda Borges. 0298, Adriana Corse. 0311, Virmontes Cruvinel. 0321, Bruno Peixoto. 0323, Bruno Peixoto. 0324, Bruno Peixoto. 0337, Tiago Abernais. 0375, Bruno Peixoto. 0377, Bruno Peixoto. 0381, Bruno Peixoto. 0416, Charles Bento e Carlos Cabral. 0502, Antônio Gomide e Cláudio Meirelles. 0503, Hamilton Filho. 0504, Paulo César. 0617, Wagner Camargo e Lucas Calil. 0620, Henrique Arantes. 0721, Carlos Cabral. 2080, Carlos Cabral. 4047, Carlos Cabral. 6773, Carlos Cabral. 0177, Carlos Cabral. 0986, Carlos Cabral. 5734, Carlos Cabral. 7510, Carlos Cabral. São esses, senhor presidente, são esses os vetos os números dos vetos que acabamos de ler. Ok, deputado. Senhores deputados, nós temos, deputado Bruno Peixoto, nós temos a votação secreta de vetos agora, precisamos de 21 votos. Então vamos mobilizar os deputados para derrubar os vetos, ou para rejeitar pelo menos 21 votos, né? Votação secreta, sim, mantém o veto e não rejeita, está em discussão. Não está liberado ainda, deputado. Encerrado. Em votação. A votação versará sobre a manutenção ou rejeição do veto. Lembrando que sim, mantém o veto e não rejeita o veto. O líder do governo... Oi, deputada Adriana Corse, tem a palavra.
Encaminhado. Só uma pergunta: esses são os vetos que nós destacamos Não, ou deputado. são aqueles que não destacamos? Esses são os que não destacou, que vai ser votado em bloco. Então, a orientação, deputado Bruno Ok. Peixoto, mas eu já encaminho aqui também, a orientação é para votar sim. São os vetos que estão em bloco. Tratando-se de votação secreta, eu solicito aos senhores deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Está liberado para votação. (19 votos). Deputado Chico KGL, deputado Rubens Marques, deputado Thales Barreto, deputado Hamilton Filho, deputado Charles Bento, deputado Francisco Oliveira, deputado Tiago Albernaz, deputado Cláudio Meirelles, deputado Alisson Lima, deputado Carlos Cabral, deputado Gustavo Seba, deputado Aleda Borges, deputado Antônio Gomide e deputado Henrique César. 20... Pela ordem. Oi. Quem chamou? Acho que era o doutor. Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles tem a palavra. Senhor presidente, o senhor, o deputado, tem vários projetos que foram. Tá muito ruim seu áudio, deputado. Nós não estamos conseguindo ouvir aqui. Pois é, eu também não estou conseguindo acessar aqui. A sua internet Devido à deve estar internet. fraca. Mas nós estamos votando... Eu quero saber o seguinte. Oi. Sim, pode falar, senhor presidente. Não, só para comunicar a Vossa Excelência, nós estamos votando os vetos em bloco não destacados. Pois é, eu tenho um projeto desse aí que não está destacado. Como é que foi o critério disso aí, senhor presidente, para não destacar os projetos? Foi encaminhado para cada gabinete, os gabinetes encaminharam o retorno à nossa assessoria parlamentar, destacando os vetos que queriam que votassem em destaque. Ok, senhor presidente. Perfeitamente. 27 votos, eu solicito a liberação do placar eletrônico. 19 votos favoráveis, 7 votos contrários, 1 abstenção, no total de 27 votos, está mantido o veto à secretaria para providenciar. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação 2834, delegada Adriana Corse. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 2º da Lei 20.637, de 12 de novembro de 2019, que dispõe sobre o benefício do Programa Estadual CNH Social para mulheres de baixa renda, vítima de violência doméstica e medidas protetivas. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 3573, deputado Antônio Gomide. Insere no currículo do ensino médio disciplinas específicas sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho como instrumento de prevenção da evasão universitária. A Lei Complementar 26, de 28 de dezembro de 1998, senhor presidente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 0865, Leda Borges, dá denominação ao próprio público e especifica. Deputado Iso Moreira, o Salão Nobre do Palácio Maguito Vilela,
sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2317, Major Araújo, institui bolsa para aquisição de arma de fogo de uso permitido para a mulher vítima de violência doméstica ou em razão de ser mulher. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2321, delegada Adriana Cortes, institui o Fundo Estadual de Amparo às Mulheres, ou a mulheres agredidas e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2567, Lucas Calil, que dispõe sobre a manutenção de estradas e rodovias em área de domínio do Estado. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 5235, Coronel Adailton, cria o Programa de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica associada ao turismo no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 5521, deputado Coronel Adailton, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a Pamonhada de Jesúpolis. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5083, Paulo Trabalho, dispõe sobre a cobrança do cover artístico e a obrigatoriedade de colocação de placas informativas dos valores. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira votação, discussão e votação, 4576, Paulo Trabalho, dispõe sobre a proibição do mecanismo de ligações insistentes para empresas com o intuito de cobrança ou outro contato com o consumidor. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 6978, Antônio Gomide, institui a escola transparente por meio de um portal da transparência da qualidade do ensino da rede estadual, com o intuito de divulgar de maneira ampla as informações da educação para que a sociedade, os pais e os pesquisadores possam avaliar e fiscalizar o ensino público de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3742, deputado Alisson Lima, estabelece que as novas frotas de ônibus intermunicipais e estaduais venham adaptadas com dispositivos de retenção para crianças menores de 12 anos e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3939, delegada Adriana Cortes, estabelece normas que visam a prevenção de desaparecimento de crianças e adolescentes em suplementação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. A palavra do deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres parlamentares.
É bom vê-lo novamente aqui, presidente. Saudade de Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Tenho certeza que estava com missões importantes. Presidente, a pedido do líder, do doutor Antônio, do líder, estão pedindo a convocação da comissão mista, comissão da CCJ, e caso o senhor entenda também uma extraordinária para que a gente possa trabalhar nessa terça-feira para avançar nos projetos que estão em pauta e alguns projetos importantes. Fica a critério de Vossa Excelência colocar em votação. Obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado. Nós, no momento oportuno, colocaremos em votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3983, Lei da Borges, que cria o programa Escotismo nas escolas para incentivar a instrução e a educação escoteira nas escolas de ensino médio e fundamental da rede de ensino público e privada do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Deputado Bruno Peixoto tem a palavra. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar aqui os amigos da nossa belíssima cidade de Alexânia, que se fazem aqui presente. Meu amigo, ex-assessor, vereador Adair Rabelo, seja bem-vindo à Assembleia. Meu amigo Theo, cadê o Theo? Está ali do lado, seja bem-vindo, querido Theo, meu amigo, irmão católico. Cumprimentar o Cláudio Valadares, nosso pastor, seja bem-vindo. E, se Deus quiser, em breve, prefeito dessa cidade querida. Cumprimentar nosso vereador Portelinha, seja bem-vindo, Portelinha. E o nosso vereador Leonilson, recém-empossado, seja bem-vindo. Que Deus possa abençoá-los. E amanhã tem uma belíssima votação para presidente da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Mais alguma pauta, deputado? Senhor presidente, processo 4635, em fase de primeira discussão e votação, deputado Virmondes Cruvinel, que dispõe sobre regras para cidades inteligentes no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Somente essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Thales Barreto, também deputado doutor Antônio, e o líder de governo, deputado Bruno Peixoto, para convocarmos agora comissão mista, CCJ, e logo após a deliberação nessas comissões, retornarmos ao plenário para a sessão extraordinária. Então, eu coloco em apreciação do plenário. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a convocação da comissão mista e CCJ e também da sessão extraordinária. Eu encerro a presente sessão, não havendo mais nada para tratar na ordem do dia, convoco comissão mista e CCJ e logo após retornaremos ao plenário para deliberarmos em sessão extraordinária. Está encerrada a sessão.